Vamos colocar 3 medidas da uma forminha. Então, vamos lá, 3 medidas de farinha. Qualquer farinha, você que está escutando. Pode ser farinha branca, pode ser a suposta chamada farinha integral. Daqui a pouco eu vou falar por que ela não é integral, tá? Ela só tá escurinha assim por causa do farelo. Ups. Vamos lá. São 3 medidas. Já passei a receita pro pastor. Mesmo que a gente compra na Santa Rosa, não é integral? Não é. Já vou falar para vocês. Até aquela sarraceno? A sarraceno talvez seja sim, porque ela não tem glúten, né? E eles, como a indústria não está interessada no germe dela, aí é possível. Então, e é farinha branca com farelo, mas está faltando o germe de trigo. Eu trouxe. Ótimo. Então o germe de trigo é retirado do trigo para não estragar, para não ficar rançoso. Então nós vamos colocar aqui, primeiro você pôs 3 partes de farinha, 3 partes de farinha lá, você pode ver aí, tá filmando que a dele é a branca. Então o que nós vamos fazer? Elisa Biasi ensinou, muito importante, 70% da farinha, mas vamos colocar agora 20% de farelo. E o farelo que eu vou colocar hoje é interessante, é de linhaça. Então, Farelo de linhaça. quer dizer, é a linhaça batida, tá? Fibra. Aqui, uma para mim, uma para você. Pronto, colocamos linhaça. Essa linhaça é escura, né? Pode ser a dourada, pode ser a escura. Tá. Muito bem. Então nós estamos 3 para 1. 3 para 1. Você pode colocar chia, pode colocar quinoa, pode ser quinoa, bate no liquidificador e faz a farinha, tá? Então você que nunca viu quinoa, olha aqui, uma sementinha bem pequenininha, tá bom? Pode colocar, olha aqui, ó, trigo de quibe. O trigo de quibe você vai ter que colocar de molho, senão no pão ele vai ficar seco, vai ficar um negócio duro. Então você põe de molho à noite ou 30 minutos na água quente. E esse daqui deixa o seu pão mais escurinho. Então ele é o centeio. Quando você vê um pão pretinho, eles colocam o centeio. Olha, parece então arroz ou aveia, tá bom? Então, a farinha de Isso. pão macio. Macio. Eu uso bastante. Ah, sim, você deve estar se perguntando como fazer a farinha. É só bater no liquidificador, tá? E esse é o trigo durum. Tem vários tipos de trigo no mundo, inclusive o sarraceno que não tem glúten. E esse trigo é muito duro, tá? Bem duro. O que você deve fazer? Você tem que pôr ele de molho a noite toda. Aí ele vai inchar, vai ficar mais macio. Aí você deixa mais 2 dias molhando ele. E aí você consegue fazer um pão daqui direto, batendo no liquidificador. É interessante, tá? Eu tenho um moedor de pedra em casa, eu moo ele e vira farinha de trigo integral, porque tem germe. Bom, então nós temos 3 partes de farinha, uma de cereal. Pode ser aveia, pode ser linhaça, chia, quinoa, triguinho que ficou de molho. Muito bem. Cereal, pode ser até fubá, pode ser de milho, tá? Ok. E agora nós vamos colocar 1/4 de uma semente oleaginosa, para não colocar óleo. Óleo nós colocamos só para untar, tá? O óleo faz muito mal para a saúde. Você não pôs já linhaça? É verdade. É que linhaça é um cereal que tem óleo, mas a gente vai colocar um pouquinho mais. Como é que a gente faz isso? Nós vamos colocar castanhas, pode ser batidas, castanha, pode ser amendoim e pode ser semente de girassol. Então nós vamos colocar inteiro, mas em casa você vai bater para fazer colocar no lugar do óleo, tá bom?
Então vamos lá. Eu vou dar para você o seu aí também, peraí. Opa! Você sabe que a bolachinha minha, ela só ficou melhor quando eu bati castanha. É? Aí ela ficou torradinha. Pode pôr meio. Só meio. Ótimo. Então, você bate a farinha, a girassol, ou castanha, ou amendoim, qualquer semente oleaginosa e agrega no seu pão. Ótimo. Então, você tem colher aí. Estamos mexendo e nós vamos colocar, então, o nosso fermento. Então, você vai formar farinha. Ah, interessante. Na farinha de trigo, você podia colocar farinha de arroz. Tá? Então coloca uma xícara, uma parte de farinha de arroz ou de aveia, farinha de aveia. Muito bem, aí você está melhorando o seu trigo. Muito bem. Tá, então nós vamos abrir aqui. Não vou abrir esse que está fechado, vou usar dela que está aberta. Aí vamos colocar o fermento, uma colher de sopa. Mais uma, que é para ele lá. Ok. Pronto. Geralmente o pão o pessoal coloca açúcar ou melado e aí tem uma sugestão boa, amassar uma banana nanica. E isso vai ajudar o fermento a conseguir aumentar a quantidade de gás carbônico que ele vai comer esse glicose, esse açúcar natural, e aí o pão cresce mais rápido. Eu vou colocar aqui, parece açúcar de maçã. Em lojas de produtos naturais é vendido como fibra de maçã. É doce, fibra de maçã. Vai dar uma cor diferenciada no seu pão, tá? É muito interessante, fibra de maçã. A maçã é doce, né? Isso. Pronto. E nós vamos colocar o sal, porque o que o sal faz? Ele vai impedir que cresça demais, né? Ele segura a fermentação. O sal que eu uso em casa é o grosso. Eu não trouxe meu sal grosso. Você pega o sal grosso, bate no liquidificador e você tem um sal saudável. E vou aproveitar que estou mexendo aqui, já vou contar uma coisa fantástica para vocês. A filha de um médico da escola fez uma experiência. Pegou o sal, colocou na frente da professora e pegou a água e mediu. A água estava com 6 pontos de pH. Aí colocou o sal, a água foi para 6,4. Aí colocou o sal do Himalaia, a água foi para 6,8. E aí em pH 0,8 é uma escala logarítmica. Isso significa que a água ficou alcalina 8 vezes mais. Então, se você colocar sal grosso ou sal do Himalaia na água, você está alcalinizando ela. Se você tem asma em casa, uma pessoa está com crise de asma, pega uma colher de sal grosso ou do sal do Himalaia, põe na água e dá para a pessoa tomar, vai melhorar na hora. Tá? Bom, vamos lá. Agora nós vamos colocar água morna aqui. Eu já pus quanto? 3 partes de farinha, uma parte de cereal e meia parte de semente oleaginosa. Agora nós vamos colocar 2 partes de água. Olha lá. 1, 2 e vamos mexer. A mão não vai na farinha. Esse é um pão que a gente não vai precisar amassar e também ele não precisa esperar crescer. Ele já vai direto para o forno. Se você sabe fazer, em 15 minutos você fez um pão, tá? Vamos ver como é que vai ficar. 2 medidas. Por que é essa medida? Porque você já vai ver já que nós queremos uma massa que fique pastosa, tá? Isso. E ali também do lado parece que é farinha integral. Não, né? A sua era, né?
vai puxar um pouquinho mais de água, porque o farelo ele absorve água. Você está com o intestino preso? Você já sabe o que você tem que fazer, né? Pega 2 colheres de farelo de linhaça, mistura com mel. Ó, tá vendo o dele? Olha aqui para você ver a textura. Põe um ao lado do outro. O dele é farinha de trigo branca, ok? Olha a diferença. E essa é farinha de trigo com farelo. Olha como absorveu toda a água. Então seu intestino está preso por causa disso. Você não come fibra. Agora a farinha branca, tá? Ok. Então o que eu vou fazer no meu? Eu vou colocar um pouquinho mais de água só. Vamos ver o dela ali. O dela também um pouquinho só. Vai absorver. Tá, o dele a gente coloca um pouquinho mais de farinha. E aí eu vou aproveitar e enriquecer o dele com um pouquinho de farinha com farelo. Pronto. Ótimo. O que a gente quer? Nós queremos uma massa que a gente vai pegar, vai tirar ela daqui e ela gruda na colher. Tem que ficar mais push. Então, se eu não colocar mais água, o pão vai ficar seco e duro. Então, o segredo do pão integral é água, tá? O dela aqui, o dela já tá na textura boa já, ó. Tá? É assim, ó, que não cai da colher. Então, ela já vai poder colocar aqui na forma. Mas antes de ela colocar, é muito importante experimentar. Veja como é que tá de sal primeiro. Experimente. Então vai. Talvez esse último minuto não tenha gravado. Pronto. Tá bom, né? Isso. Aí, esse então é a suposta farinha integral, mas não tem germe. Mas nós agregamos aqui linhaça e semente de girassol. Muito bem. Agora, só espalhe um pouquinho e você faz esse movimento para ele ficar bem firme, ok? E bem espalhadinho. Tá, então é uma massa mole, já vai para o forno. O forno tem que ser baixa temperatura. Vai acontecer depois que você levar para o forno. Você vai ter um pão assim. Tcharam! Vamos ver como é que ele ficou. Tá, vou abrir para vocês, vou fazer um corte. Nós vamos ver como ele ficou. A faca estava por aqui, não, né? Ok. Então, esse pão aqui eu fiz com painço. Em vez de colocar linhaça, eu agreguei um outro cereal que é painço. E você bate no liquidificador, faz a farinha e mistura com a sua farinha de trigo. Então, olha que legal, painço e castanha do Pará. Então nós temos, olha que show, né? Um pão para ficar bem soltinho, a massa, ele tem que ter bastante fibras, tá? Nós temos o painço, um pouquinho de castanha do Pará, um outro em casa eu fiz com aveia. Então a aveia também vai ajudar, tá bom? Ou pode ser farinha de arroz. Vamos ver se ele... Tô provando agora, hein? Eu quero ver você trazer o seu. No dia 4 de junho, nós vamos ter aqui festa de aniversário saudável. É o dia do meu aniversário, não falte. Prova um pedacinho para ver o que você achou desse pão. Que gostoso, viu? O aspecto tá bom. Cadê o meu pedaço? Muito bom. Cadê o meu pedaço?
Pode comer. Bom, Tira aqui então. vamos levar pro forno? E aqui nós podemos decorar, ó, quinoa, ou aveia, ou semente de girassol, tá? Pronto. E vamos ao forno. Leva o seu. Fechou. 10 minutos, forno baixo. Aí depois você pode aumentar mais 40 minutos. 30 minutos, aliás. Tá? 10 baixo e 30 minutos aumenta o forno. Tá aí. Essas massas integrais, essa daqui quem fez foi ela. Olha aqui pra ela. Segura. Como é que você fez isso daqui? Farinha de trigo. Ó, bom, eu faço com farinha integral Certo. e faço com germe de trigo, Ótimo. tá? Muito e bem. E farinha de centeio. Muito bem. Até a próxima. Vou mostrar o resultado aqui.